Olá, um bom dia a todos. Significa dizer um bom dia, independente do horário, tá? Que tenhamos um bom dia. Vamos dar início hoje e continuidade, aos conteúdos abordados em metodologia da matemática. Porém, hoje é a nossa terceira e praticamente nossa última aula, não é verdade? Porque a quarta aula são a entrega dos trabalhos e a nossa prova online, ok? Então eu vou pedir para que vocês acompanhem junto à apostila, que é o material que temos de apoio nesse momento, ok? Eu vou estar lendo algumas partes conceituais e, como sempre faço, ampliando um pouco com uma certa discussão e com a experiência propriamente dita em sala de aula, tudo bem? Esse texto, a gente está na página 5, tá? Onde o tema é matemática. E o texto começa falando sobre a questão da BNCC, que é onde está embasado todo o nosso conteúdo, haja vista as mudanças que ela trouxe, assim como os benefícios também, sabendo que é de ordem normativa, ou seja, ela traz as orientações hoje como obrigatoriedade, diferente do PCNs, que trazia até então orientações, que eram os parâmetros curriculares nacionais, e com a BNCC isso mudou um pouco, porque hoje torna-se obrigatório, né? Quando eu falar em unidade temática, eu estou me remetendo à questão dos conteúdos, tá? Então, hoje a gente vai estar falando propriamente de alguns conteúdos, né? E os objetivos e habilidades que esperam, né? Que a gente espera que a criança alcance com essas unidades temáticas, tá? E aí ele começa falando sobre algumas ideias fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático, né, para as séries iniciais, e dizendo da correlação que essas unidades temáticas fazem entre si. E aí ele cita, por exemplo, a equivalência, a ordem, a proporcionalidade, a interdependência, a representação, a variação e a aproximação, ou seja, todas essas unidades, elas se interligam, né, vamos assim dizer, e elas são fundamentais, de fundamental importância a se tornarem objeto de estudo da matemática, né, e que os alunos consigam desenvolver esse pensamento matemático, ok? E aí ele vai citando aqui cada um deles, tá? E eu vou tentar esmiuçar isso para vocês. O primeiro objeto de conhecimento com relação à matemática seria aí a proporcionalidade, que a gente entende isso como uma relação entre duas variáveis, tá? E aí eu vou usar um exemplo sutil aqui de uma proporcionalidade. Suponhamos que temos aí uma fruta, né? Vamos colocar aí uma manga. A manga custa R$ 1,10 o quilo no sacolão. Então, qual relação de proporcionalidade a gente consegue fazer aí? Conforme a quantidade que eu comprar, né? Vamos colocar em unidades para ser mais claro. Se uma manga custa R$ 1,10, né? Se eu comprar 10 mangas, né? Vai ter uma valoração diferenciada. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando, obviamente, em quê? Na multiplicação, não é verdade? Então, a multiplicação vai trazer essa questão da proporcionalidade para nós, tá? Importante salientar que algumas pesquisas que foram feitas é que, infelizmente, ainda se perpetua ensinar multiplicação aos nossos educandos de uma forma errônea, que é através da adição repetitiva, de parcelas, tá? Alguns professores, né, fazem uso disso, e enquanto na verdade a gente poderia aí já estar trabalhando sim a questão de multiplicação, mas explicando justamente essas variáveis, né, que são importantes. Então ele vai dizer aí que deve trabalhar com operações de números naturais, representação fracionária dos números racionais, áreas, funções, probabilidades, entre outros. E que isso está muito no nosso cotidiano, principalmente em vendas, trocas mercantis, balanço químico e representações gráficas, entre outras.
Agora a gente vai falar um pouquinho com relação aos números. É muito interessante quando eu trabalho com números, até mesmo no consultório, que os pais, muitas das vezes eu gravo vídeos, tá, dos meus atendimentos aos pais para dar justamente um feedback e mostrar realmente de fato e de verdade o que aquela criança está construindo ou quando não, o que eu estou avaliando em determinadas áreas e a gente identifica muitas das vezes essa questão também do raciocínio lógico-matemático. Aí o pai diz para mim assim, não, doutora, que eles me chamam de doutora, né? Não, doutora, mas o fulaninho, né, o Joãozinho, ele sabe contar, sim. Sim, ele sabe contar de 1 a 10, por exemplo. Porém, se eu peço para ele indicar, ou seja, para ele reconhecer qual é o número 5, por exemplo, muitas das vezes Joãozinho não sabe. Então, a relação, né, de identificar e reconhecer, elas são totalmente distintas. E quando a gente fala aqui nesse segmento de números, a gente está falando aí de quantificação, né? E muitas das vezes é o que é percebido também, né? Tanto em sala de aula, e eu falo muito do consultório porque é a minha maior vivência nesse momento, né? É o que chega para mim de demanda. É justamente isso. A criança, ela sabe muitas das vezes até qual é o número. Ah, que número é esse? 5? Beleza. Agora vamos quantificar. Mostra pra tia. Me dá aqui, por exemplo, 5 balas. E ele vai contar e não vai parar no 5, tá? Então, estabelecer essa questão do reconhecimento de quem é o número e a sua quantificação é de muita importância, tá? Para o segmento, principalmente das séries iniciais, que é do 1º ao 5º ano, que é a nossa formação, vamos assim dizer. E aí, para a gente propor isso, a gente vai propor justamente situações significativas. Então, a gente pode, por exemplo, perguntar quantos livros tem aqui nessa sala? Vamos contar? Né? Vamos comparar quantas cadeiras tem aqui na sala? Então, é importante que a criança também faça uso dessa numeração, né? Que ela entenda, que ela registre, que ela entenda o significado para depois fazermos aí as operações básicas, né? Como a adição, a multiplicação, a divisão, né? As 4 operações básicas, trazendo isso de forma muito significativa, plausível. É importante salientar também que não necessariamente a gente precisa trabalhar cada uma dessas operações de forma individualizada não, tá? O ideal realmente é que a gente trabalhe de uma forma mista. Sim, usando a soma e a subtração ao mesmo momento. A gente flexibiliza mais a questão das sinapses, né, que são os neurônios que desenvolvem o processo de aprendizagem. E a questão do próprio raciocínio lógico-matemático, tá? Que a gente tem muito isso. Não, vamos ensinar primeiro a adição, que é mais fácil, depois a gente ensina a tirar, né? A gente tem muito isso porque foi perpetuado dessa forma, até porque nós fomos ensinados dessa forma, né? Agora eu tô na página 6, tá? Lá no 1º parágrafo, ele vai dizer sobre essa questão da temática dos números e como que a gente pode ampliar isso. Aí ele fala aí de números naturais, né? Que é 1, 10, então, infinito, e os números racionais, que são também os naturais, porém os negativos também, cuja representação decimal é finita, tá? E aí a gente entra agora na parte de cálculos, aqui conforme o texto, né? Ele vai dizer aí que espera que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados. Ou seja, com relação à BNCC, não estamos mais somente preocupados com relação aos resultados, se está certo, se está errado, e sim a maneira que foi utilizada para chegar a esse resultado. Quais foram as estratégias, né, utilizadas? Que tipo de argumentações essa criança vai fazer para essa construção desses números, dessa operação, desse resultado? Eles são plausíveis, né?
E aí a gente pode trabalhar também com a questão do cálculo mental. Gente, eu sei que a tecnologia trouxe, né, grandes avanços para a nossa vida, mas assim, hoje é muito difícil a gente utilizar cálculo mental. Eu sou uma, tá? Eu falo isso, mas eu sou uma. Dificilmente eu faço. Agora mesmo eu fiz o negócio da manga, aí 10 vezes, 11 10 seria, né? Mas até eu construir isso, para mim, eu levo um pouquinho mais de tempo, eu reconheço. Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas ela é professora, tem várias formações, né? Isso, aquilo, outro, e tem essa dificuldade, sim, já relatei para vocês que esse módulo foi muito cabível para mim, porque infelizmente eu tive experiências negativas, mas graças a Deus hoje eu tenho conseguido estabelecer de forma diferente o ensino para as crianças, de uma forma lúdica, né, de uma forma dinâmica, para que justamente os entraves que ocorreram comigo no passado e que hoje prejudicam sim um pouco com relação ao meu processo de desenvolvimento, que quando eu falo que eu fiz pedagogia, fiz letras, né, entre outras faculdades que tenho, justamente para correr da matemática, e quando teve estatística, né, que a gente é um módulo muito comum, que trabalha a questão da probabilidade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, nossa, né? Todo mundo tem isso, né? A não ser aquelas pessoas realmente que sabem lidar aí com a questão numérica e matemática, que eu sei que muitos de vocês, né, têm essa facilidade e isso é muito bom, tá? Então, aqui ele fala de uma coisa importante. Além dessa questão da estimativa, do cálculo mental, além de algoritmos. Nossa, quando a gente fala em algoritmo, parece que é algo assim, nossa, muito difícil, né? De outro planeta. E na verdade não, tá? Algoritmo nada mais é de que um passo a passo que a gente desenvolve para resolver um problema, tá? Esse é a grosso modo, a definição aí de algoritmo. Então, um exemplo de se trabalhar algoritmo é uma receita de bolo, né? Os ingredientes, quais são, a maneira, né, de fazer, o modo de preparo, bota lá no forno, quantos minutos, fura lá o garfo para ver se sai sequinho e tá pronto para servir. Né? Assim que funciona, e isso nada mais é do que um algoritmo, tá? E ele coloca aí mais uma vez o uso da calculadora, que até então foi sempre tão proibida, né? Ah, a calculadora vai tornar a criança preguiçosa, ela não vai saber pensar, né? E a gente observa hoje com essas mudanças que a calculadora ela é uma ferramenta, né? Um recurso de extrema importância para as nossas aulas, né? Para que o aluno também saiba, né? Comparar o resultado que foi dado ali através do seu cálculo, seja ele mental, seja ali no próprio papel, se foi igual ao da calculadora, né? E aí a gente pode atribuir também a questão da comunicação, porque a gente já percebeu também que tanto para aprender matemática quanto a leitura e a escrita, nós precisamos desenvolver basicamente a mesma linha de raciocínio, né? E poderia até dizer que para muitos o mesmo nível de dificuldade, né? Por isso que a gente fala hoje aí muito da questão do letramento matemático, né? Que está muito ligado, porque muitas das vezes a gente vai precisar utilizar desse tipo de comunicação, né? Tanto verbal quanto escrita, para fazer uso dos dados, né? Que são importantes no nosso cotidiano e na vida dos nossos alunos. E aí, quando a gente fala em algoritmo, existe aí o tipo de narrativa e o fluxograma, tá? Que é da mesma maneira também para resolver um problema, só que com o uso de figuras geométricas, tá? E aí ele vem logo falando dessa questão também do desenvolvimento de habilidades no que se refere à leitura e à escrita, na ordenação de números naturais e números racionais, por meio da identificação e compreensão de características do sistema de numeração decimal. E aí ele fala da questão do valor posicional. Né? Então, como que a gente pode dar um exemplo, a grosso modo, aqui dessa questão do valor posicional? Vamos pensar no número aí, eu pensei aqui no número 986, né?
O 9, ele vai estar exercendo ali no valor posicional a terceira ordem, que é a ordem das centenas, né? Porém, com relação ao valor relativo, ele representa o 900, tá? Então, trabalhar valor posicional dos algarismos é basicamente isso. E aí ele fala da importância de envolver também as medições de números naturais que não são suficientes para resolver, porque justamente quando isso acontece é quando a gente começa a falar da representação decimal e propriamente dita aí da fração em si. Né? E é tão legal, né? Existem vários recursos para a gente trabalhar a fração hoje, com pizza, com barra de chocolate, a aula se torna muito mais agradável, lúdica, né, dinâmica, as crianças participam e compreendem o que até então a gente, né, um meio significa o quê? Um traço meio, gente, né, difícil de compreender quando a gente vê a coisa na prática, a coisa de forma funcional, fica muito mais tranquilo, né, de aprender e aí a gente consegue fazer com que as crianças entendam o que é fração. E aí amplia a questão da noção de números, das quais a gente começou a falar inicialmente. Aí eu estou só acompanhando aqui, e aí ele começa falando sobre a questão que é importante também a gente trabalhar em matemática, que é a questão do ponto de referência, né? Como é que a gente chega a algum lugar se a gente não sabe o ponto de referência, né? Quando a gente vai a algum lugar, a primeira coisa, eu, por exemplo, sempre faço isso. Em Campo Grande. Oi? No centro de Campo Grande. Também legal, mas centro de Campo Grande é grande, né? Tem aí um ponto de referência, aquilo que todo mundo conhece, né? E aí a gente precisa trabalhar isso dessa forma também. A questão da localização e deslocamento de objetos. Então, a gente pode trabalhar, né? Fulaninho, o que está à sua frente? O que está em cima? O que está embaixo da mesa? Né? O que está à direita? O que está à esquerda? Isso são conceitos matemáticos que a gente precisa e deve trabalhar e que são de fundamental importância para o desenvolvimento do pensamento matemático, principalmente nas séries iniciais, que vão dar todo o embasamento para o segmento educacional, né? Até o ensino médio e quem quiser se especializar também. Para esse vídeo não ficar tão grande, já estou aí com 17, quase 18 minutos, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui e a gente retoma com o segundo vídeo, dando continuidade a toda essa parte aí da matemática, tá bom? E vai ter aí um terceiro vídeo falando sobre a última parte, que é a matemática no ensino fundamental, nos anos iniciais, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, ok? Beijo, beijo e a gente se vê já já.